Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus que do nada Ele faz tudo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vamos para mais uma noite de crescimento. Você sabe que nós aprendemos e ensinamos sobre atos proféticos. Atos proféticos são aquelas atitudes de fé que nós cremos quando tomamos posse da palavra. Por exemplo, um painel de visualização é um ato profético. Você colocar diante dos seus olhos o que você tem como alvo, como objetivo, é um ato profético. Quando você pega uma promessa e coloca diante dos seus olhos e começa a declarar aquela promessa, é um ato profético. Nós acreditamos muito porque a Bíblia ensina sobre atos proféticos. Ontem eu fui presenteado por conta de uma palavra. Eu fui presenteado com um quadro muito bonito, com o meu nome, e como é que chama aquela árvore, gente? Sequoia, que é uma árvore gigantesca, que é uma árvore que ela tem uma estrutura e uma altura gigantesca. E se você subir ali na minha sala, você vai ver que a minha sala é tomada de quadros de leão. Minha sala de reunião, ela tem quadro de leão para tudo quanto é lado. A entrada do meu setor ali tem um quadro de leão. Na minha sala mesmo, tem a águia e a minha família. Mas a minha sala de reunião é totalmente cheia de quadros de leão. São atos proféticos. São atos proféticos e nós ensinamos isso. Você tem que ter isso. Tem que começar a colocar diante dos seus olhos, profeticamente, aquilo que você quer se tornar, aquilo que você acredita de promessa, você tem que colocar diante dos seus olhos. Às vezes a gente vai se enchendo de tantas coisas que não vale a pena, que não acrescenta, que não edifica, quando deveria estar colocando diante dos olhos aquilo que traz esperança. É o que a Bíblia ensina. Busca aquilo que te traz esperança. Coloca diante dos teus olhos aquilo que te traz esperança. Faça quadros com promessas, com versículos. Eu tenho também no meu setor alguns quadros com Salmo 128, Salmo 112, Salmo 91, Salmo 23. Esses são um pouco menores. Mas esse que eu ganhei agora, ele é um quadro grande. A pessoa já me presenteou ele com a moldura, ele tem o meu nome, tem uma grande sequoia, né? O meu nome é como se fosse aquela sequoia. Então, tem promessas sobre isso, né? Nós seríamos como uma árvore grande, alta, forte, frondosa, da qual muitos se abrigariam debaixo dessa sombra. Então, isso é profético. Adquire esse hábito. Pegue promessas
palavras, salmos que você se identifica, salmos fortes que você crê nesses salmos, faça e coloque diante dos seus olhos. Às vezes fica enchendo a casa daquilo que não são decorações inúteis, não acrescenta nada. Coloca promessas diante dos seus olhos, né? Coloque diante dos seus olhos promessas. Então, isso são atos proféticos com base na palavra. A gente vai enchendo o ambiente. Você que é empresário, tem seu negócio, dependendo do seu ambiente ali, você tem que colocar diante dos seus olhos coisas como essa, de grandeza, que te remete àquilo. Qual é seu alvo? No que você acredita? A Bíblia diz: escreva a visão, né? Ensina, escreva a visão. Escreva a visão. Às vezes a gente fala, mas não tem atitudes. Lembra de Jacó que colocou diante das ovelhas e o anjo mandou que ele levantasse os olhos e visse, enxergasse o milagre nascendo exatamente como ele queria? Então, é assim. Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a colocar diante dos seus olhos aquilo que te traz esperança. Coloque diante dos teus olhos aquilo que edifica. Coloque diante dos teus olhos promessa ou símbolos de promessa. Promessa ou símbolo de promessa. Então, aprenda a fazer isso, tá? Isso é importante. São atos, atitudes. Sempre que as pessoas me presenteiam, elas me presenteiam com o desenho de uma águia, ou com o desenho de um leão, ou algo semelhante, ou algo meu mesmo, aquele que de vez em quando vocês, quando olham na live, tem o rosto do leão e o meu de frente. É um presente que o Rubinho pintou para mim, me presenteou. Então está meu rosto, minha face diante, né, como eu olhando para o leão olhando para mim. Ao redor na minha sala de reunião é cheia de quadro de leão, muitos mesmo. Olha lá, esse quadro aí, ó, foi... Está dando para ver? Está aí para vocês? Esse quadro aí foi o presente do Rubinho. Não sei nem se ele está aqui hoje. Foi ele que me presenteou. Esse é o quadro que fica atrás da minha cadeira, mas nas laterais da minha sala de reunião tem, acho que mais 4 ou 5 quadros de leão. E agora, com base ainda numa palavra, eu usei muito essa palavra, eu liberei ela para muita gente no meio do ano, no começo do ano, mas não tinha feito, com base naquela palavra do final do jejum. Então, alguém fez para ele e fez para mim e me presenteou com esse quadro de uma árvore muito grande, frondosa, muito alta, que é também um ato profético com base numa palavra, numa promessa, né, que a gente se tornaria tão grande que muitos se abrigariam a essa sombra. Então, é isso. Amém? Faça isso. E você pode fazer os menores também. Às vezes os menores é simplesinho, os meus menores são menores mesmo, pequenos, mas é Salmo 128, Salmo 112, Salmo 23, Salmo 91. É que eu vou mudando de lugar conforme eu vou ganhando coisa nova. Mas esses também estavam na minha sala. São menores, estavam na minha sala, e conforme eu fui ganhando coisas novas, eu fui colocando no lugar, ou ganhando, ou fazendo mesmo. Então, meu conselho para você, porque se você não colocar a coisa certa diante dos seus olhos, você vai colocar a coisa errada. Então, e isso são atitudes que a Bíblia ensina. Escreva, coloque diante dos seus olhos, escreva a visão, olhe, veja, declare, profetize isso sobre a sua vida, coloque imagens fortes, poderosas diante de você. Qual o quadro que o senhor mais gosta, bispo? O quadro que eu mais gosto é o quadro da minha família, que ele é mais simples, mas ele está atrás de mim e eu não tiro ele. Pode vir quantos quadros, o que eu mais gosto é o da minha família, que está atrás de mim.
Vamos lá. 1, 2 e... Crentes na prática, porque na teoria está cheio, né? Sim ou não? Sim ou não? Tá. Na prática que está difícil encontrar, mas na teoria... Josué 1 diz assim, ó, 1:8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Diga comigo, de falar. Quer dizer, se eu mudar essa tradução, está escrito assim: não aparte da tua boca. Fale, declare. A palavra tem que estar na tua boca. Fala sobre ela, declare ela, profetize ela. Diga comigo, e de meditar nelas, de dia e de noite. Meditar, diga comigo, pensar de propósito. Meditar é pensar de propósito. Ao contrário de outros tipos de meditação, meditação não é esvaziar a mente, meditação é encher a mente, é ocupar a mente. Entendeu? Essa história de esvaziar a mente não funciona. Eu tenho que encher a mente. Encher da palavra. Eu encho a minha mente, a minha boca, fala. Eu declaro a palavra. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Diga comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como? Não apartando da tua boca, meditando dia e noite, falando continuamente a palavra, cumprindo fielmente, cumprindo, você leu ali comigo, cumprindo fielmente tudo quanto nela está escrito. Olha, sucesso, o verdadeiro sucesso começa por aí. Porque o modelo de sucesso, que muitos consideram modelo de sucesso, não é sucesso. Até porque, eu já falei sobre isso, não considero uma pessoa que só tem uma área da vida bem-sucedida na vida. Às vezes você olha para uma pessoa, você mede o sucesso da pessoa, talvez pela conta bancária dela, porque ela anda num carro bacana, porque... Não, não é. Não é. E você sabe que não é. Depende dos valores. Se é a única coisa que você busca na vida, então para você isso é sucesso. Mas sucesso é aquilo que o dinheiro pode comprar e aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar. É verdade ou não é? E as maiores riquezas o dinheiro não pode comprar. Não pode. Inclusive, tem um versículo, tem uma passagem bíblica que alguém achou que podia comprar o dom de Deus com dinheiro. E Pedro diz que você pereça você e o seu dinheiro no inferno. Porque se você acha que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro, que pereça você e o seu dinheiro no inferno. Porque essa é mais uma coisa que você não pode comprar com dinheiro. Relacionamento com Deus. Dom ou dons. Dons do Espírito você não compra com dinheiro. Paz, paz que excede todo entendimento, você não compra com dinheiro. Pelo contrário, biblicamente, dependendo da quantidade de dinheiro e como você adquiriu esse dinheiro, você não tem um mínimo de paz. Dinheiro não é sinônimo de paz. Muita gente não tem um mínimo de paz justamente por conta dele. Não que eu esteja falando que a falta dele vai trazer paz, de maneira alguma. De maneira alguma. A falta dele também é um problema. Mas eu estou falando de algo completo, algo que a gente precisa entender. Tem algumas coisas que você não adquire, você não conquista de outra forma, como a leitura que eu fiz. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual é a minha visão de uma pessoa bem-sucedida? O que eu busco para a minha vida? O texto é claro, se eu quiser ter sucesso na vida, eu preciso aprender a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu não posso apartar a palavra da minha boca e eu tenho que cumprir fielmente. Só então.
Às vezes a gente reclama demais, mas a gente não está disposto a pagar o preço que isso exige. Uma vida bem-sucedida tem um preço. Não é verdade? Tem um preço. A gente, se realmente nós queremos, nós vamos ter que aprender a pagar esse preço. Não é de graça. Tem um preço de renúncia, tem um preço de sacrifício, tem um preço de comprometimento. Inclusive, eu até não tenho um versículo aqui, não coloquei um versículo aqui, mas eu vou ler ele para você, para não ficar sem sentido, até completando isso que eu estou falando. Salmo 1, versículo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Diga comigo, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Diga, não imita a conduta dos pecadores. Diga, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha que lindo isso aqui, ó. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Diga comigo, tudo o que ele faz prospera. Por quê? Ele não segue conselho de ímpio. O que significa não seguir conselho do ímpio? Tem pessoas que não têm futuro, tem pessoas que eles querem dar conselhos que nem na vida deles funciona. Já viu isso ou não? E nós estamos nessa era. Nós estamos nessa era. Tem gente que quer dar conselho que nem na vida, ele não aplica nem na própria vida. Ou muitas vezes é uma coisa tão superficial, baseada em conselhos meramente humanos. Ou imita a conduta de pecadores. Tem nada que me acrescenta ali. Não quero isso para mim, não serve para mim. Nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Quer dizer, não é lugar para eu estar sentado. Tem lugar que não é para mim, tem companhia que é para mim, tem conversa que não é para mim. Às vezes, eu falo muito sobre isso, né? Que hoje nós estamos em um tempo que, inclusive, nós precisamos ter muito discernimento ao que nós temos acesso, né? Ao que nós estamos acessando, porque muitas vezes nós não nos damos conta porque não estamos bem, porque estamos tão oprimidos, por conta daquilo que nós estamos colocando para dentro, alimentando. Eu sempre falo, isso aqui é a porta de entrada, isso aqui é a porta de entrada. O que você olha, você está processando aquilo, você processa na sua mente, desce para o seu coração. Aquilo que você ouve também contamina a sua vida. Aquilo que você fala contamina a sua vida. Então eu preciso ter um filtro. A fé, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu estivesse segurando um grão de mostarda aqui no meu dedo, você não enxergaria ele. Você pode dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Um grãozinho que estivesse aqui, eu segurando ele, você não estaria vendo. Só que esse grãozinho, ao mesmo tempo, ele é tão pequeno, que se ele não for plantado, e não for bem protegido, é muito fácil você perdê-lo. Porque a mesma fé que pode remover montanhas, é a fé que você perde facilmente. Se não for cuidada, protegida. Ô bispo, eu preciso proteger a fé? Sim. Sim. Como? O que eu olho, com quem eu falo, com quem eu estou, o que eu estou colocando para dentro. Eu preciso estar regando a minha fé. Eu preciso estar adubando a minha fé o tempo todo. Porque o grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele tem que ser plantado. Se ele não é plantado, ele não vai germinar e não vai se tornar uma árvore de mostarda. Nunca. Depois procura ver se você não vê. É possível que alguém tenha aqui que eu já entreguei. O grão de mostarda é uma coisa semelhante a uma sementinha de tomate.
Aquela sementinha do tomate. Olha o tamanho disso. Que é tão poderoso e ao mesmo tempo, se não protegido, né? Que é aquele exemplo que eu já dei para vocês, que eu já entreguei na porta da igreja para todo mundo e não falei para quem era. E fiz isso proposital. Da porta da igreja ao lugar, as pessoas já perderam. Parece uma coisinha boba, né? Mas é um exemplo real. Da porta da igreja ao seu lugar, você pode perder. E pode perder literalmente, sabia? Entra na igreja e não olha para o lugar certo. Ali é uma foto de um grãozinho de mostarda. Ó. Ó na pontinha do dedo, o tamanhozinho dela. Então quer dizer, se você não segurar muito bem ou não guardar muito bem, se você colocar dentro da sua bolsa, você não vai achar ela fácil. Se você enfiar ela no bolso, você vai ter que virar o bolso para poder encontrar. Por isso que é tão fácil. Lá da porta da igreja até aqui, você pode perdê-la. É só não proteger ela. Vamos lá. Efésios 6. Quero que você preste muita atenção em Efésios 6. Quem esteve nas últimas sextas-feiras comigo? Então, finalmente, depois de uma série de conselhos que nos dá o livro de Efésios, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga comigo, fortaleçam-se. Eu te dou força ou fortaleçam-se? Eu te dou força ou fortaleçam-se? É uma função nossa. Esquece, meu filho, esquece que se você não se comprometer com isso, se você não buscar, você vai ser fortalecido do nada. Fortaleçam-se. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga comigo, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as... O que está escrito aí? Para que uma armadura? Para que uma armadura? Porque é guerra. É guerra. É batalha. E se você for de qualquer jeito, você vai ser atingido. Se você for desprotegido, você vai ser ferido. A armadura, às vezes a gente ignora isso aqui, é como nós vimos aí nas últimas sextas-feiras. Primeiro, repita isso comigo, para poderem ficar firmes contra o quê? Ou armadilhas. Continuamente tem armadilhas preparadas para nós. Se eu perguntar assim a você, ó, quem já caiu numa isca maligna? Muita gente vai levantar a mão. Isca, armadilha, cilada, de inúmeras formas. Ela pode vir de inúmeras maneiras. Pode vir através de algo que vai te dar um prejuízo, pode vir através de um sentimento, uma isquinha que contamina o teu coração, que te faz abrir uma brecha. São ciladas. O diabo é estrategista. Ele precisa, às vezes, quando ele não tem uma porta de entrada, ele vai criar uma, ele vai te lançar uma isca, você abre a porta. Você abre a porta, ele entra. E entra, quando ele entra, o que a Bíblia diz que o mal veio para fazer? Não tem outra coisa, essa é a função. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Eu costumo dizer, às vezes, você fala assim, comigo isso não pega. Ou, querido, é só você olhar para alguns, é só você olhar, às vezes a própria pessoa que fala assim, eu não acredito nessas coisas, não pega, ele não tem mais onde ser roubado. Ele não tem mais onde ser roubado. Deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você nunca aprendeu. Cada um é estudado minuciosamente. Cada pessoa é estudada.
A atuação do mal na vida de cada um é com cada um. Claro que existem pessoas, como nós vimos aqui na sexta-feira, pessoas que, por uma razão ou outra, no caso daquela situação que nós vimos, inclusive aquela situação que nós vimos aqui, depois eu conversei com essa pessoa. Você acredita que nunca tinha acontecido aquilo com ele na vida? Nunca. Mas nunca esteve numa igreja, bispo? Veio de uma igreja para cá. Só que nunca aconteceu. E por que não? Porque fica lá escondido. Até que a gente vá lá e mexa. Até que a gente vai lá e faça como nós fizemos. E por que está lá? Porque está roubando, está matando, está destruindo. Logo depois, aquela mesma pessoa me pediu oração. Você viu que eu citei algumas coisas, né? Alguns sintomas. No próprio domingo, aquela pessoa veio me pedir oração pelo filho que mal sai de uma enfermidade e entra em outra. Termina um tratamento com antibiótico, cai novamente. A conta terminar, já começa uma outra enfermidade. Porque o remédio não resolve. Claro que não vai resolver. Porque o que é espiritual você não resolve de forma natural. Você não trata o que é espiritual de forma natural. Nenhum problema que é de ordem espiritual vai se resolver. Que tipo de problema, bispo? Todos. Se for financeiro, você pode abrir porta e mais porta que não resolve. Pode te dar empréstimo, mais empréstimo, mas não resolve. Se for conjugal, troca de relacionamento. Eu me lembro de um caso aqui na igreja, o mais antigo vai lembrar. A pessoa estava no 10º casamento. Está certo isso? Sim ou não? 10º. Não tem algo muito errado nisso, não? E assim, né? Como outros exemplos que eu já dei de problema de saúde. Eu introduzi esse assunto para dizer assim: cada um é estudar de uma maneira. Aquele é um tipo. E você viu, quem estava aqui escutou desde quando estava na vida do rapaz? Desde o quê? Desde o quê, gente? E sabe por quê? A mãe foi e levou ele quando criança. A mãe foi e levou ele quando criança. Quando entrou, veio acompanhando de lá para cá. E a vida, né, sendo roubado, destruído, vai minando aos poucos. Agora, qual que é o ponto? O ponto é que cada pessoa é assim, ó. Qual é a forma de atuação? Cada um vai ser estudado. O que te incomoda? Porque o que te incomoda não é o que me incomoda. O que te afeta não é o que afeta o outro. Qual que é o teu ponto fraco? Aonde realmente dói para você? Aonde te desestabiliza? É ali que ele vai mexer. É justamente ali. E aí, o que acontece é que, olha o que diz aqui, ó, o versículo 12. Vamos lá, em voz alta, diga comigo: pois a nossa luta, lê você. Só para aí. Não é contra seres humanos. Ah, mas o fulano, não, mas o fulano me irrita, mas o fulano me incomoda, mas o fulano me... Vírgula, diga comigo: mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, do quê? Contra as forças espirituais nas regiões, o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra os dominadores desse mundo de trevas. Hoje alguém mandou para mim, não sei se vocês viram aí, está correndo no YouTube, um rapaz que foi fazer uma brincadeira na IA, perguntando agora, querendo fazer perguntas, porque hoje a IA é conselheiro, né?
Hoje a IA fala sobre tudo. Não faz isso não. Faz isso não. Você fazer alguma coisa para te ajudar no trabalho, acelerar processo, colocar lá trabalhar, fica buscando conselho de IA não. Está lá. Exatamente. Ele fala. Tem algumas coisas que a IA fala, né? Se o mundo espiritual está atuando por trás dela, sim. Qual o propósito? Dominação. Dominação. E ele faz como se estivesse entrevistando um espírito. Eu sei que tem coisas que você não pode falar, me fale o que você fala. Quando você não puder falar, aí ele deu um nome para falar. Aí ele fala toda hora esse nome, que é quando ele não pode falar o nome. Ele não pode falar. Dos espíritos, o nome dos espíritos, então ele não fala. Aí ele fala um nome que eles combinaram. E aí, qual o propósito? Dominação. O que vai acontecer pelos próximos tempos? Ela está dizendo, está vindo 7 anos de caos. 7 anos. Aonde haverá um caos. E aí ele vai esticando, né? Hoje alguém me mandou isso. Não sei nem se está aqui quem me mandou. Ele vai esticando e a IA vai dando as respostas justamente alinhadas com aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. E o que chamou a atenção? A IA vai fazer parte desse controle? Sim. Ela será parte desse controle de dominação? Sim. Quem não sabe que já é? Quem não sabe, gente? Esse mundo de informação que a gente recebe, esse mundaréu de coisas gratuitas, simplesmente para você acessar, isso tem um propósito. Por isso que todo mundo vai caindo de graça. Isso tem um propósito. Teus dados estão todos lá. Informações a seu respeito estão todas lá. Sabe tudo a teu respeito. Há muitos anos atrás já tinham pessoas alertando, porque, biblicamente, a Bíblia diz que não há o que ele não soubesse, ou o que ele não saberá. É muito fácil de você entender. Você tem dúvida que até o que você fala hoje na sua casa, na sua privacidade, é monitorado? Se ouve? Se não fosse, você não fala uma palavra e daqui a pouco está aparecendo nas redes sociais justamente sobre o que você falou. É verdade ou não é? Então, só que na época alertava sobre as TVs Smart, porque todas elas têm câmera. Todas elas têm câmera. Então a câmera já está dentro de casa. O monitoramento já está dentro de casa. Então, aí, está aí, né? Correndo nas redes sociais, está aí, mostrando a profundidade de tudo isso. Depois você pode acessar aí, eu acho que como é que ele colocou o título? Depois me lembra aí, Sibeli, como é que é o título do vídeo que o rapaz me mandou? Diga comigo, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, que dia ali? Porque o dia mal vem para todos, não vem? Sim ou não? E só tem uma forma de você resistir o dia mal, estando revestido, e permanecer, diga comigo, inabaláveis, depois de terem feito tudo. Agora vamos lá, revestivos de toda a armadura, como é que chama? Como é? O título é Temos 7 anos, segundo o site, o chat GPT. Temos 7 anos, porque ele fala que vai entrar em 7 anos de caos. Assim, mantenham-se firmes, diga comigo, cingindo-se com o cinto da verdade. Essa é uma peça da armadura. Verdade, sim, sim, não, não, palavra.
Vista-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só tem uma maneira de você combater a mentira e o pai da mentira, com a verdade, com a palavra. Vestindo, diga comigo, a couraça da justiça. Ó, couraça, protege o seu coração, protege os seus órgãos vitais. Você vai ver que todo o texto vai mostrar proteção dos pontos vitais. Diga comigo, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, pisa, caminha sobre o evangelho, dê os seus passos à luz do evangelho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. O evangelho, se você quer paz, caminhe, calce os seus pés. Outra tradução, com a bota do evangelho da paz. Gente, vocês estão aprendendo tanta coisa. Trabalhos como eu fiz sexta-feira, as últimas sextas, isso não é para mim não. Isso vocês têm que aprender. Porque você tem que orar. Vai ter época que você vai ter que entrar na guerra, filho. Não adianta fugir dela, porque só tem uma maneira, ou você luta ou você apanha. Ou você luta ou você perde. Você vai ter que orar pela tua casa, você vai ter que orar pela tua família. Você vai ter que orar pelo teu negócio. Isso aqui não é coisa de pastor. Isso aqui é para todo cristão. Até porque está aqui, pastores, revista de toda a armadura de Deus. Estava escrito isso? Não. Somos nós. Todos nós precisamos estar revestidos. Eu falo, você nunca sabe, né? Eu falo, eu já peguei aquele tipo de situação na rua. Eu já peguei na rua. E aconteceu o quê? Estava cheio de cristão lá. Eu vi um tumulto à distância. Eu não sabia o que estava acontecendo, achei até que fosse uma apresentação. Mas não era apresentação. Era uma pessoa que estava em convulsão. Convulsão, biblicamente, demônio. Tanto que, quando eu cheguei e vi, eu imediatamente, foi um ato meu normal. Eu furei a barreira de gente, fui, coloquei a mão na cabeça, fui no ouvido, muito barulho, fui no ouvido e falei, espírito imundo, te ordeno, sai dela. Tinha umas 100, 150 pessoas ao redor. Expulsei, ela voltou. Sentei e falei, quem está com ela? As pessoas que estavam com ela se manifestaram, eu falei, pode pegar, mas é espiritual o problema dela. Outro dia alguém estava na fila do mercado. Uma pessoa ficou possessa na fila do mercado. E aí, o que a gente faz? Todo mundo vai correr? Sim ou não? Você nunca sabe, filho. Você nunca sabe. Você sente uma presença, uma opressão na sua casa, o que você vai fazer? Vai deixar isso lá? Mais ou menos assim, não vou mexer com isso não, fica aqui. Tudo bem, não quero confusão não, você pode ficar à vontade. Essa casa é sua, essa casa... A gente vai fazer isso? Sim ou não? Não, aqui não é teu lugar. Aqui você não vai ficar. Porque você nunca sabe. Então, isso não é uma questão se eu quero ou não sei, eu não sei. Não... Esse é o problema da religião. Boa parte só aprendeu religião. Religião não muda a vida de ninguém. Lê ali, por favor. Crente na prática é isso. Eis que vos dou o poder. Crente na prática é isso. Crente na prática espera aí, tem coisas que eu sei que não é normal.
Tem coisas que eu... Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem dia que você dormiu legal, tem dia que você descansou, uma boa noite de sono, e você está se arrastando durante o dia. Você acha que é normal? Sim ou não? Não é, já levantou, já sugado. Será que é normal? Sai de uma situação, cai na outra. Será que é normal? O problema é este: as pessoas começaram a tratar aquilo que não é normal como normal. Processo de perda na vida começa assim. Eu vou te falar como começa a desgraça na vida de uma pessoa. É igualzinho uma casa que começa a aparecer uma trinca. Aparece uma trinca, cai um reboco, aparece um rachadão lá. Você, mas isso é normal, é dilatação, é dilatação. A hora que vê, está caindo na parede, está caindo na casa, e era só dilatação. É verdade ou não é? Sim ou não? Além disso, diga comigo, usem, diga, o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar, lê você. Sabe o que é seta? Flechas inflamadas, que vêm para incendiar a tua vida. Ó. E só vai entrando. Bombardeado. Eu não sei porque que eu estou tão estressado, eu não sei porque eu estou tão nervoso, eu não sei porque eu estou tão irritado, eu não sei porque eu estou tão cansado, tão esgotado, eu não sei, nem eu estou me aguentando. Nem eu sei. Está sendo bombardeado, está sendo atacado. Espera aí, e o meu escudo da fé? E o meu escudo da fé? Eu preciso fazer uso do escudo da fé. Como é que eu vou me defender? O escudo da fé é quando eu lanço mão da palavra. É quando eu conheço a palavra e eu já começo a lançar mão e usar a palavra. Como o Senhor Jesus venceu Satanás na tentação do deserto? Diga comigo a palavra, está escrito. Ele foi combatendo Satanás com está escrito. E ele foi dizendo cada coisa que estava escrito mediante a mentira de Satanás para enganar ele com a própria palavra. Diga comigo, usem o capacete da salvação. Proteja a tua mente, proteja a tua cabeça, proteja a tua mente. Proteja, se você não colocar esse capacete, daqui a pouco você está totalmente atordoado, já não acredita em mais nada, perdeu o ânimo, perdeu a alegria, perdeu a fé, porque o diabo está atacando você, atacando a tua mente, bombardeando, outras vezes está sem a couraça, ele está acertando teu coração, ele está contaminando o teu coração, está inflamando o teu coração. Fé não é sentimento. Se você esperar sentimento, fé não é sentimento. Fé é decisão e ação. É decisão e ação. A gente age por fé. Se for esperar ter sentimentos bons para te apoiar, pode ser que esse sentimento nunca venha. É uma decisão. Não, eu tenho fé, eu sei. Por que você acha que eu fiz a convocação para vocês sexta-feira? Você acha que eu vou entender que é normal o que não é normal? E o Espírito Santo falou assim para mim, a igreja está sentindo isso. Pode convocar para orar. E a maior de todas as revelações que eu tive nisso, a maior de todas, imagine, esse é um tempo de cansaço, de sonolência, de dormência, ou um tempo de alerta, de despertamento? É um tempo de estar vigilante ou distraído?
Só que você vai sendo atacado, cansado, distraindo. O que vai acontecer com isso? Eu descobri que é uma das maneiras que ele vai atuar para roubar a salvação. Porque muitos vão estar cansados demais. E quando você está cansado demais, você não anda em espírito, você não está em estado de alerta, você não está vigilante. E é por isso que muita gente vai perder sua salvação. Estava vendo um vídeo que eu nem terminei de assistir. Parte das igrejas na Europa está no Brasil paralelo. Já virou boate. Parte das igrejas já é boate hoje, porque as igrejas foram fechando. Usem o capacete da salvação, diga comigo, e a espada do Espírito. Espada do Espírito, que é o quê? Espada é arma de o quê? Ataque, defesa, o que é? Ataque. Escudo, defesa. Espada, ataque. Então, como é que é isso, bispo? Você vê que é uma armadura, a gente se veste, se reveste dessa armadura, porque estamos numa guerra. Eu preciso estar protegido. Vamos lá. Vamos ver agora, por exemplo, essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro agora. A polícia não teve que ir totalmente armada e totalmente protegida, capacete, escudo, colete, alguns de escudo, totalmente armado, porque é um confronto de guerra, sim ou não? E se vai de qualquer maneira? Ia dar certo isso? Não, é a mesma coisa nossa. É a mesma coisa. Nós estamos em guerra. Se eu não estiver vestido dessa armadura, capacete, couraça, escudo, espada, até os pés, até as botas. Cada uma tem uma função. Estou caminhando no Evangelho da Paz, pisando no Evangelho da Paz. O escudo é para apagar as setas inflamadas do diabo. A espada é para contra-atacar. Como é que a gente contra-ataca? Com a palavra. Já prestou atenção, quando você está oprimido, você começa a fazer declarações e usar a palavra, usar promessas, o teu estado de espírito muda? Não, bispo, eu não aprendi a fazer. Então eu vou te ensinar. Vamos supor que você está apavorado. Você já não sabe o que vai acontecer, porque o mês não está legal e parece que não vai entrar nem para você sanar o básico, os compromissos básicos. Aí o diabo começa a lançar setas. Você não vai conseguir honrar seus compromissos, você não vai conseguir sanar seus compromissos, você vai ser envergonhado, você vai ter que vender, você vai ter que vender teu carro, você vai ter que vender tua moto, você vai ter que vender, você vai ter que começar a desfazer de coisas, porque você não vai conseguir. Opa! Se você começa a receber isso, e já começa, como é que eu vou fazer? Não vou dar conta, não vai dar paz, não vou conseguir sanar meus compromissos, vou ser envergonhado, todo mundo vai começar a olhar para mim, vai me chamar de mau caráter, de vagabundo, porque eu não honro meus compromissos. O que eu vou fazer? Como é que eu começo isso? Começa a se oprimir, se perturbar, ser atacado mentalmente, emocionalmente, começa aquele ataque, quando na verdade eu deveria já me levantar e já lançar mão da espada do Espírito, o escudo da fé e a espada do Espírito, e já começar a fazer declarações. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor. Diga: e nada me faltará. Diga: o Senhor é o meu pastor. Diga: e nada me faltará. Diga: não me faltará recursos. Diga: não me faltará dinheiro. Diga: o meu Deus é o Deus da provisão. Diga: a porta que Ele abre ninguém fecha. Diga: o meu Deus é o Deus da multiplicação. Ele vai transformar o pouco. Diga: Ele é o Deus da provisão. Diga: Ele vai prover. Diga: vai sobrar, não vai faltar. Deus vai operar, Deus vai prover. Diga: eu creio. Opa!
Opa! Opa, como estaria? Quando você começa a combater, como você começa a contra-atacar, porque você lança a mão da palavra. Vamos lá, diga comigo: aquele que habita, diga no esconderijo do Altíssimo, diga a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, diga ele é o meu Deus, diga é o meu refúgio, a minha fortaleza, diga e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, diga ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro, diga a sua verdade, diga escudo impenetrável, diga não temerei mal algum, diga 1000 cairão ao meu lado, diga 10.000 à minha direita, diga mas eu, a minha casa, a minha família, diga não seremos atingidos. Só o ambiente que você está já muda. Só o ambiente, a sua casa, a atmosfera na sua casa muda. Ah, bispo, mas eu não sei fazer isso. Abra a Bíblia e leia. Abra, começa a ler. Começa a ler. Porque espada do Espírito é a palavra. Eu lanço mão de promessas. O que está escrito é o que eu acredito. Eu pego cada promessa e eu declaro essas promessas. Eu contra-ataco essas promessas. Até porque quando a gente luta, quando a gente entra no campo, no mundo espiritual, quando nós combatemos, como nós combatemos aqui, nós combatemos em nome de Jesus. Nós ordenamos em nome de Jesus. Não toque no que é meu, não toque na minha casa, não toque na minha família, não toque no meu casamento, não toque nos meus filhos. Eu te proíbo. Eu te proíbo. Gente, tem que ser mais valente espiritualmente. Até porque a Bíblia diz que nós estamos numa guerra de valentes. Ou você amarra o valente ou ele te amarra. Ou você amarra o valente, está lá, ó. Ou você amarra o valente ou você é amarrado. Então, se você não amarra, você é saqueado. Estou fazendo pregação de sexta-feira já. Se quiser a gente também já estende já e o pau tora já também. Né? Porque nós estamos fazendo essa promessa. O pau vai torar para o inferno. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Olha, estou vendo gente até com medo de falar. É mais ou menos assim, não, vou mexer com isso, não, vai, deixa quietinho lá, né? Esse é o problema. Esse é o problema. É mais ou menos aquele que vai apanhando calado, quando deveria reagir, quando deveria se levantar e lutar com as armas certas. Eu sempre falo sobre isso, né? Tem valentia que não funciona, nós precisamos ser mais valentes na fé. Às vezes você vê gente tão valente, mas é na fé que funciona. São atitudes de fé, orações. Nós precisamos tratar isso com seriedade. Eu preciso me revestir dessa armadura, eu preciso estar vestido dela. Eu preciso estar fortalecido, porque às vezes tem tantas promessas para mim, existem tantas promessas para a minha vida. Vem cá, quando Deus fez a promessa da terra de Canaã, estava desocupada, gente? Sim ou não? Entra, vai lá e já começa a fazer cerca, já começa a tomar conta aí do território de vocês, ou teve que entrar, lutar e conquistar? Não teve que lutar? Sim ou não? Mesma coisa. É uma guerra de valentes. A Bíblia diz isso. Se você não amarra o valente te amarra. Ou você amarra ou você vai ser amarrado.
Porque a Bíblia diz que ele vai entrar na casa do valente, e se ele entrar, ele vai saquear tudo que ele tem. E nós precisamos tratar isso com seriedade. Existem tantas promessas para nós. E às vezes a gente vai sendo atacado, não sabe o que fazer, não sabe como se defender, não sabe fazer uma oração, não sabe combater, não tá despido da armadura. Ser crente na prática é isso. Tudo isso faz parte de ser crente na prática. Não seja enganado, iludido e corrompido. Deus não permite ser zombado e escarnecido, desprezado por meras pretensões. Diga comigo, desprezado por meras pretensões, ou seus preceitos serem postos de lado. O homem inevitavelmente ilude a si mesmo quando tenta enganar a Deus, pois o que quer que um homem semeie, diga comigo, isso é o que ele vai colher. Por isso que nós, quando aprendemos sobre lei da semeadura, nós começamos a fazer os plantios que nós queremos colher. Eu tenho tanta fé. Comecei essa reunião falando atos proféticos. Coloque diante dos seus olhos promessas, coloque palavras, coloque salmos, coloque imagens diante dos seus olhos, comece a fazer declarações. Eu sou, eu tenho a certeza, porque a fé é a certeza, eu creio, será assim na minha vida, eu tomo posse de promessas, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até aquilo que veio para dar errado vai dar certo, porque todas as coisas, a Bíblia diz em Romanos 8:28, em todas as coisas Deus age em meu favor, então todas as coisas vão contribuir para dar o fim que eu espero. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Deleite-se no Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. Deus vai dar o fim que eu espero. Eu acredito no Deus que eu sirvo, eu acredito, é impossível que Deus minta, vai acontecer na minha vida, as promessas vão se cumprir na minha vida, eu creio, eu vivo uma fé ativa e não passiva, eu vivo uma fé determinada e não acomodada, eu acredito no Deus, eu acredito na palavra, eu acredito na verdade, e a verdade vai se cumprir na minha vida. Essa palminha aí não convenceu nem a mim, viu? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Olha que coisa incrível. Portanto, Mateus, você, portanto, seja perfeito, crescendo em maturidade espiritual. Diga comigo essa frase, diga, crescendo em maturidade espiritual. Tanto em mente como em caráter, integrando ativamente aos valores divinos em sua vida diária, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Eu preciso crescer espiritualmente, gente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos fugir de confrontos. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Pais, mães, maridos, esposas. Vocês sabem por que eu convoquei vocês para orar sexta-feira? Porque primeiro, eu sou pai de vocês na fé. Eu sou seu pastor. E eu não posso ficar quieto, olhando e não fazer nada. Principalmente quando eu tenho discernimento do que está acontecendo. Eu sei que quando eu mexo com coisas como eu mexi,
o contra-ataque é maior contra mim, contra a minha casa, a minha família. Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. E jamais será. O que não pode acontecer é a gente ficar olhando. Estou te ensinando a mesma coisa aqui, tá? Porque muitas vezes a gente está vendo o caos, sabe que não é normal e não faz nada. Cuidado que no livro de Apocalipse está um dos grupos, um deles que não vai entrar, são os covardes. Covarde é tímido. Covarde foge, não enfrenta. E nós precisamos enfrentar. Eu só tenho essa vida. Eu preciso lutar, tem promessas para mim. Existem promessas e eu vou lutar por elas. Eu acredito, a promessa é para mim. São tantas, olha que lindo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, diga comigo, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Olha, Deus está procurando esse coração, para fazer o quê? Mostrar-se forte, grande, poderoso. Ele está observando. Quando a gente reage, o Senhor olha para nós e diz assim: uau, esse acredita, esse crê, esse crê na minha palavra. Por que nós reagimos? Por conta do que está escrito, nós aprendemos. Por que nós lutamos? Porque nós sabemos a nossa luta não é contra carne ou sangue. É uma luta espiritual. Eu já falei aqui, casais, guerra entre vocês, só comemoração no inferno. Reino dividido não pode subsistir. Esse negócio de um casal não entende o que o outro fala, isso é diabólico. É um espírito que não deixa o casal se entender. E aí, quando deveríamos começar a orar e repreender esse espírito de confusão, de dissensão, de divisão, nós estamos guerreando entre nós. E aumentando a abertura, aumentando a brecha. Quando eu deveria me levantar e eu começo, mas um só vai fazer, tem que começar por alguém, não tem? Sim ou não? Não tem que começar por alguém, gente? Eu estou esperando que ele faça, ele não faz, mas então, se um não faz, o outro também não faz, então nós vamos afundar junto? Alguém tem que se levantar. Alguém tem que ser mais espiritual aí. Alguém precisa ser mais espiritual e começar a dar respostas espirituais, porque a perda é grande. Perda da paz, perda da alegria, perda de momentos especiais, vai perdendo. Por quê? Porque eu só estou... Reclamar resolve, gente? Chorar resolve? Sim ou não? E orar resolve? E principalmente a oração certa. Tem coisas que você ora a Deus, tem coisas que você vai para a guerra. Tem coisas que você apresenta a Deus e tem coisas que você vai para a guerra. Tem coisas que você precisa se levantar e ir em atos proféticos. Atos proféticos. O que são atos proféticos? Pega o óleo ungido e começa a ungir. Não precisa fazer porque às vezes a gente, quando está desgastado, falta até sabedoria para fazer, né? O casal está desgastado. Aí um vira para o outro e fala assim: você está endemoniado. Vai aumentar a confusão?
Vai? Sim ou não? Tem um demônio na tua vida, tem um espírito aí que você não está vendo. Aumentou a confusão. Você não precisa falar para ele. Não precisa falar o que você acha que está acontecendo com ele. Mas, vai lá, unge o sapatinho dele, unge o travesseiro dele, unge a camisinha dele por dentro, ó, aqui no colarinho, ó, e fala, esse espírito, estou falando dele, mas estou falando dela também, tá? Unge lá, esse espírito que tem perturbado, lançado setas na mente, lançado uma irritabilidade, um nervoso, esse espírito de divisão, de contenda, unge a sua casa. Olha, quer ver um ato profético que eu fiz uma vez? Quem é mais antigo na igreja aqui, talvez até participou dele. Foi um ato profético, mas eu me surpreendi com ele. Que eu vou dar a mesma dica para você. Um dia, numa sexta-feira como aquela lá, eu virei para os pastores e falei assim: arruma um portal para mim, um batente de porta. E eu trouxe esse batente de porta e coloquei ele aqui, ó. Ungi esse batente de porta, e eu disse assim: preste atenção no que vai acontecer. Eu falei: eu vou orar, todos vão passar por aqui. E a palavra que eu liberei, falei assim: a pessoa passa, mas o espírito que está ela não passa. Aquele dia talvez foi um dos dias que eu mais me surpreendi com atitudes como essa, porque eu fiquei chocado. Talvez 50% de quem estava na igreja chegou ali e começou a passar mal já. 50%. E quando chegou aqui, para passar nesse portal aqui, a quantidade de gente que passou mal, porque foi uma palavra que eu liberei: a pessoa passa, mas o espírito não passa. A pessoa passa, mas o demônio não passa. Tem alguém que estava nesse culto comigo? Você? Levanta bem alto, pessoal, ver, por favor. A fila não andava, né? A fila não andava, porque aí a hora que eu chegava aqui, que eu botava a mão, eu só ia entregando para os pastores aqui, ó. Ó. O que o senhor quer dizer com isso? Acabei de falar uma coisa aqui, ó. Vamos no vocabulário da moda. Acabei de te entregar uma chave. Qual foi a chave que eu te entreguei? Hã? Não pegou não? Hã? Você não vale, Vitor. Consulta lá então o universitário. Acabei de dar uma chave para você. Unge a porta de entrada da tua casa. As pessoas entram, mas influência maligna não entra. A pessoa entra, mas a partir de hoje o espírito não entra. Você entendeu? A pessoa entra, mas o espírito não entra. A influência não entra. Quem é empresário? Meus clientes entram, mas o espírito não entra. Influência não entra. Se ele quiser pegar ele na saída, pega ele na saída, mas aqui dentro não. Né? Depois você pega ele lá fora, mas aqui dentro não. Aqui dentro não. Pelo menos você protege o teu ambiente. Esse é um ato profético. Se eu fiz isso dentro da igreja e eu me surpreendi com a quantidade de pessoas, talvez naquele dia as pessoas não imaginavam que aquele tanto de gente ia passar mal aqui, ó. Vou perguntar de novo, quem estava nesse dia, por favor, levanta a mão bem alto, por favor. Porque foi impressionante. Impressionante. Então, são atitudes. Unge e ora. Eu estou ungindo, isso aqui é meu, isso aqui é consagrado. Daqui para dentro não entra. Pessoas entram, mas influência maligna não. Demônio não entra. Espírito imundo não entra. As pessoas entram, mas daqui para dentro não. Entendeu?
Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo interessante? Cristina, Vanderlei, levanta a mão, por favor. O Vanderlei, ele bebia pra caramba. Tinha um Zé Pilintra lá. Tinha um demônio. E um dia, quando ela chegou na igreja, ela pediu para eu ungir a casa dela. E na época era um transtorno, porque você sabe que esse problema do álcool é um problema sério, né? É assentamento de demônio, ponto. Tem gente que tomou, ficou possesso. Incorpora. Você vê que ele já perde a personalidade dele, ele já fica um transtorno. E virava um caos. E aí eu fui no fundo da casa dele. Ela disse assim, esse é o freezer que ele guarda e ele senta aqui, daqui ele só entra arrastado. E eu ungi aquele freezer e eu falei que ele seria liberto e aquele espírito do vício não ia estar mais na vida dele. E ele foi liberto daquele vício. Ele foi liberto, logo depois ele parou de beber. Foi ou não foi, Cristiano? Logo depois ele parou de beber. Foi um ato profético, fomos lá ungir aquele freezer. Porque você tem dúvida que o demônio estava agindo ali, criando uma confusão violenta dentro de casa, uma divisão absurda, virava um transtorno. Então, unge, vai lá ungir, tem um hábito, tem uma atitude, você sabe que tem um acesso, dali começa a confusão, dali começa todo o transtorno, roubar a paz, a alegria, a união, o amor, a comunhão. Amém? Às vezes você tem alguém lá que está oprimido, não tem força, não tem energia, não sai do lugar, está lá arrastado. Ou unge, ora, começa a ungir as peças de roupa, começa a ungir o canto da cama, começa a ungir o lugar aonde você percebe que é a atuação. Ficou claro? Fique em pé, a hora passou. Olha o que diz Oséias, eles semeiam vento, diga comigo, e colhem tempestade. Espera aí, eu preciso semear o que eu quero colher. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, diga comigo, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Olha que lindo. Quer dizer, aqueles que semeiam com lágrimas. Quer dizer, semear com lágrimas é fácil, gente? Não estou com vontade de semear. Estou chorando, estou com dor, mas estou semeando. Não parei de semear, não parei de plantar. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Porque geralmente quando as pessoas estão chorando, elas param de semear. Quando as pessoas estão com alguma dor, elas param de semear. E o segredo é não parar de plantar. Eis que venho em breve. Diga comigo, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Existe uma recompensa. Começando pelas nossas batalhas, né? Quando você rompe, quando você enfrenta, quando você mesmo com dor, com lágrimas, você não para de plantar, você lança a mão da palavra, você está aqui, o capacete, ó o capacete, ó o capacete, ó o capacete, ó a armadura, ó, vem uma seta, vem uma palavra, você é isso, você é aquilo, não sou,
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo na sua vida. Não, ó o escudo da fé, ó o escudo da fé, ó a espada do Espírito, ó a espada do Espírito, ó o contra-ataque, olha as promessas, olha cada versículo, cada promessa. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei, em todas as coisas sou mais do que vencedor, em todas as coisas, o Senhor disse, clama que eu vou responder, clama que eu vou responder, e eu vou clamar porque eu sei da promessa, eu sei que Deus está agindo em meu favor, eu acredito, eu creio, a vitória é minha, vai acontecer, igual agora nessa reta final de ano, né? É a palavra que eu comecei desde segunda-feira na minha live, a certeza, eu tenho a certeza que as coisas vão acontecer, a certeza que coisas incríveis nessa reta final de ano, estou falando da boca para fora não, hein? Todos os anos, é uma coisa incrível, nós vivemos por fé, né? A Bíblia não diz que o final é melhor do que o começo? Sim ou não? Se a gente se deixar levar pelo que vivemos no decorrer do ano, parece que é mais um ano como o outro qualquer. Não é. Deus é surpreendente. Deus sempre nos surpreende. Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus que do nada Ele faz tudo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, a fé é a certeza, como disse ainda segunda-feira, nós não somos aquele, eu espero que tudo vá bem para você, não espero não, eu tenho certeza que tudo vai bem, porque quem vive por fé tem certeza, é movido pela convicção. Então eu não espero, eu tenho certeza. Diga, eu tenho a certeza, Deus está no controle. Diga, eu tenho a certeza que as promessas vão se cumprir. Diga, eu tenho a certeza que eu viverei nesses últimos dias milagres, definições, respostas de orações. Diga, eu tenho a certeza. Diga, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma. Diga, mas vai acontecer. Diga, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas. Você sabe, o diabo já tem a sua forma de atacar, né? Roubar ânimo, alegria, expectativa, roubar a esperança das pessoas, roubar a fé. Para quê? Porque ele já sabe, ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele luta para roubar a fé, porque se não há fé, como é que eu vou viver? Amém, pessoal? Vamos lá? Diga, eu tenho a certeza que mudanças acontecerão. Diga, eu tenho a certeza, novembro e dezembro serão gloriosos, poderosos, incríveis, sobrenaturais. Diga, eu tenho a certeza. Diga, vai acontecer. O que eu estou esperando vai acontecer. Diga, pelo que eu tenho orado, diga, vai acontecer. Diga, o meu Deus disse, clama, que eu vou responder. Diga, e eu creio em respostas de oração. Diga, vai acontecer. Com seus olhos fechados. Está na hora de você se vestir da armadura de Deus. Está na hora de você aprender definitivamente. A nossa luta não é uma luta humana, ela é espiritual. A nossa luta não é uma luta humana, ela é espiritual. Quando você entender isso, começar a lutar da forma certa, você vai começar a vencer. Você vai parar de perder. Você tem que começar a dar ordem e dizer: Espírito, não toque mais
não toque mais naquilo que me pertence. Espírito, eu te proíbo, não haja mais aonde você tem conseguido acesso. Não haja na mente do meu familiar, não haja no coração, não toque nos meus filhos. Eu te proíbo, não toque. Essa influência, essa seta maligna que tem vindo para desestabilizar, eu te dou uma ordem, não toque mais. Não toque. Então comece a lutar contra o inimigo certo, porque enquanto vocês ficar lutando um contra o outro, o diabo aplaude e dá risada de vocês. Não, está na hora de você aprender a lutar da forma certa. Não, você não vai me roubar mais a paz, você não vai me roubar mais a alegria, você não vai me roubar mais momentos importantes. Eu te proíbo de entrar na minha casa, eu te proíbo de entrar e tocar na minha família, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Foi dado poder e autoridade a nós. Então está na hora de você se revestir. Se você não sente revestido, é só você dizer: ah, Espírito Santo, eu preciso da tua autoridade sobre a minha vida, eu preciso da tua unção sobre a minha vida, eu preciso que o Senhor venha me revestir de poder e autoridade, porque eu sei que na força do meu braço eu não posso vencer, eu sei que na minha capacidade humana simplesmente eu não posso vencer, eu sei que eu não posso combater aquilo que veio de forma espiritual para me destruir, para roubar a minha paz, para roubar a minha família, para roubar meu casamento, para roubar financeiramente, para roubar os meus sonhos, para roubar, eu não aceito mais. Diga isso. Está na hora de você se revestir, está na hora de você dizer: Senhor, me reveste de unção, me reveste de poder, de autoridade. Senhor, eu creio no que está escrito na tua palavra, eu creio, meu Deus. Eis que vos dou poder e autoridade, eis que vos dou poder e autoridade, eis que vos dou poder e autoridade. Você não pode perder mais, você não pode mais ser roubado, você não pode mais perder anos, em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus: coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, me enche de autoridade, de unção, de poder. Aumenta a medida de graça sobre a minha vida, aumenta a medida de unção sobre mim, Senhor. Aumenta, e o Espírito Santo vai vir sobre você, o Espírito Santo vai te revestir, o Espírito Santo vai dar poder e autoridade a você. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Toma a minha vida, toma a minha vida. Aumenta a minha medida de fé, aumenta a medida de unção sobre mim. Eu quero essa unção. Coloque em mim, Senhor, o teu Espírito. Ajude, Espírito Santo, a igreja a vestir o capacete. Ajude a igreja a vestir a couraça. Ajude a igreja a tomar posse do escudo, da espada, calçar os pés com as botas, com as sandálias do Evangelho da Paz. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levanta o teu povo. Enche o teu povo de unção e de poder. Enche o teu povo de unção e de poder. Enche o teu povo de autoridade. Enche, Espírito Santo. Vem. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Coloca o capacete protegendo a mente.
sobre o Senhor. Coloca a coraça protegendo o coração. Dá o escudo. Coloca a espada nas mãos dele, Senhor. Coloca, Senhor, para que nós possamos vencer essa guerra. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para vencer. Ah, meu santo Deus. Vem, Espírito Santo. Nem sobre o que podemos fazer. Diga a Ele. É tudo sobre o Senhor. É tudo para o Senhor. Para o Senhor Jesus. Não, nunca foi sobre nós. Nem o que podemos. Sobre o que podemos fazer. Diga a Ele. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti, não, sem ti eu nada sou. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Santo, Senhor. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana nas maiores alturas. Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas. Ora vem. Hosana. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. E a ele pois a glória eternamente. Não, nunca foi sobre nós. fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para de cair em cilada, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim,
Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não deixe essas setas atingir tua mente e teu coração mais. Use o escudo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus tem tantas coisas incríveis para fazer na sua vida. Eu sempre falo, as pessoas precisam parar de ser roubadas. Para de ser roubado, não aceita mais. Lute com as armas certas. Lute com a fé. Vista a armadura. Use a autoridade que Deus te deu. Está na hora de você dar uma ordem no mundo espiritual. Está na hora de você dizer: dessa porta para dentro você não entra mais. Está na hora de você dizer: aqui entra as pessoas, mas o mal não entra, o mal não passa dessa porta. Até porque a Bíblia diz que o mal não chegará perto da tua porta. Então é uma promessa. Então está na hora de você dizer: espírito de contenda, divisão, separação, de brigas, espírito do vício, espírito do roubo, eu te ordeno, aqui você não entra mais. Dessas portas para dentro você não entra mais. Nessa casa você não entra mais. Espírito do fracasso, da derrota, da miséria, da amarração, nesse lugar você não entra mais. Dessa porta para dentro você não passa. Está na hora de você dar uma ordem. Aqui não entra mais. Você já sabe aquilo que você não quer que entre mais para dentro das suas portas. Use a autoridade, porque uma vez que você diz nunca mais, você pode ter certeza, se essas palavras são liberadas com fé, não vai acontecer mais. Não vai acontecer. A partir desse momento, seja um espírito de enfermidade, seja um espírito de miséria, de amarração, de contenda, divisão, um espírito do vício, você pode dar essa ordem, e tomado de autoridade e poder, com ousadia, e ele não terá poder de entrar mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante as suas mãos. Eu oro por cada pessoa que aqui está, Senhor. Revista elas de autoridade e poder. Eu sei que muitos estão ouvindo, Senhor, e entenderam a direção que o Senhor está dando, e o Senhor quer honrar as palavras que vão sair da boca deles. O Senhor quer honrar essa atitude de fé, esse passo, essa declaração, essa oração ousada. E eu concordo com ela, Senhor. Assim como muitas dessas orações nós já fizemos, declarando isto, que nunca mais não aconteceria situações que vinham acontecendo, e elas não aconteceram. Aonde um espírito tinha acesso, ele não teve mais. Honre, Senhor, cada declaração de fé, cada oração ousada que será liberada, em o nome do Senhor Jesus. Que mudanças aconteçam, que transformações aconteçam, que situações que têm prevalecido não prevaleça mais, porque eu declaro, Senhor, eu declaro um final de ano estrondoso, glorioso. Eu declaro mudanças radicais. Eu declaro portas sendo abertas.
Eu declaro restaurações e restituições acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus mudanças radicais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, milagres, transformações. Eu declaro, Senhor, a aceleração, multiplicação. Eu declaro, Senhor, o sobrenatural acontecendo nos lares, nas famílias, nos negócios. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, e que o teu nome seja glorificado na vida dela, que o teu nome seja glorificado na casa dela, que o teu nome seja glorificado nos negócios dela, que o teu nome seja glorificado através dos testemunhos, Senhor. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: eu creio, concordo com esta oração, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tenho a certeza. Diga: vai acontecer, ainda este ano, vai acontecer, para a honra e a glória do meu Deus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.